Ora boas, neste momento eu quero falar acerca o assunto que é sentir-se ou não enquadrado no mundo. Vantagens e desvantagens de uma pessoa se identificar ou não com o mundo, com a sociedade, com a cultura. Começando já por dizer que quem se identifica com um mundo ou com uma sociedade altamente competitiva, decadente nesse sentido, quem se identifica com esse mundo, além de ser um robô, uh, isso não é bom sinal. Não é bom sinal uma pessoa sentir-se enquadrada, uma pessoa identificar-se com algo que é um espetáculo deprimente, com algo que só valoriza a competição, que só valoriza valores da economia, do mercado, de fazer dinheiro, de ter poder, fama, afirmação e todo esse tipo de coisas. Portanto, a todos aqueles que por alguma razão se começam a sentir desenquadrados no mundo, eu só posso dizer aleluia. O sentir-se desenquadrado no mundo, o deixar de se identificar com este mundo, com esta sociedade, é sinal que a pessoa está a acordar. É sinal que a pessoa está a despertar. Claro que inicialmente é um choque, que a pessoa depois não sabe o que fazer e fica com aquele existencialismo, que é isto, que é isto, que é este mundo onde uma pessoa vive, que sociedade é esta. Mas, mas é bom sinal. É bom sinal. É o começo de alguma coisa maior. Uma pessoa que se enquadra, uma pessoa que se identifica com um mundo de valores, de destruição e de autodestruição, uma pessoa sentir-se enquadrada nisso, uma pessoa identificar-se com isso, é, é suicídio. Lento. Eu fico contente por começar a ver as pessoas cada vez mais a não se identificarem com o mundo e com a sociedade tal como ela está e com o mundo tal como ele está. E isso tem um lado muito positivo, que é, as pessoas estão a acordar, as pessoas estão a perceber que há determinados valores sociais, culturais, socioculturais, políticos que têm de ser transformados. Isso é fantástico, uma pessoa não se identificar com isso, uma pessoa não se enquadrar nisso. Portanto, antes de verem um problema, ao não se sentirem enquadrados, vejam uma oportunidade. Vejam uma luz. Porque aqueles que estão a dormir, aqueles que vivem em formato de robô, esses é que estão mal. Quem é que não compreende o trabalho, esse trabalho que eu faço? Quem é que não compreende de todo o trabalho que os espiritualistas fazem, os espiritualistas os bons, fazem? Quem é que não compreende? Quem é robô? Quem se identifica com o mundo decadente, com uma sociedade decadente que só valoriza a competição em mil e um aspectos e dimensões da vida. Quem começa a despertar, quem começa a acordar para as coisas e começa a perceber, a ter uma visão diferente, começa a sentir-se enquadrado, começa a não se identificar. E inicialmente isso pode ser muito difícil de lidar emocionalmente. Mas é uma oportunidade, não é um problema. Será um problema se uma pessoa se deitar abaixo com isso. Qual é a grande oportunidade de uma pessoa se não deixar de se identificar com a sociedade, com os valores da sociedade, com os valores da cultura tal como eles são hoje em dia? Decadentes. Espetáculo deprimente. Qual é o lado positivo? É uma pessoa finalmente começar a olhar para dentro. Quando uma pessoa deixa de encontrar conforto no espetáculo decadente que é a sociedade tal como ela está hoje em dia, no espetáculo decadente que é a cultura tal como ela está hoje em dia, onde se maltrata tudo e todos, apesar de ter sido pior antes, não quer dizer que agora esteja bem. Onde se continua a maltratar os animais de mil e maneiras, onde não se valoriza a dimensão emocional, a dimensão intrínseca, a dimensão sexual, a dimensão da felicidade, onde se continua a tratar as pessoas como se fossem máquinas para o trabalho, para a indústria, como se não tivessem sentimentos, como se não tivessem dignidade, onde não se dá tempo para a pessoa olhar para dentro, para a pessoa cuidar do interior.
Quando uma pessoa deixa de se identificar com isso, é um lado positivo. A pessoa percebe que não pode buscar conforto nessas coisas. Então a pessoa vai ter de buscar conforto onde? Interiormente. É a grande oportunidade que as pessoas têm quando as pessoas se deixam de identificar com um espetáculo decadente, muitas vezes, que é a sociedade tal como ela é, ou a cultura tal como ela é. Tem um lado muito positivo e espiritualmente elevado. Que é, a pessoa compreende que, como não consegue encontrar fora, tem de encontrar dentro. Como a sociedade e a cultura tal como elas são não devolvem felicidade, uma pessoa tem de procurar dentro. E esse pode ser o grande ponto para se despertar, para se acordar espiritualmente. Para se começar a cuidar do interior. Para finalmente se deixar de olhar tanto para fora, de estar centrado fora. Quando uma pessoa começa a perder que aquilo que está a perceber que aquilo que está fora não tem nada de. Às vezes não tem nada de jeito para dar, uma pessoa começa a perceber que tem de cultivar o interior. E que a beleza está no interior. E cada um tem de fazer o seu trabalho. Porque a sociedade e a cultura, tal como elas estão hoje em dia, é um espetáculo deprimente, muitas vezes, apesar de ter sido pior. Já ter sido pior. Ela está assim porque há muitas pessoas que ainda valorizam a competição. Que ainda valorizam a economia, o poder, o dinheiro, a fama, a afirmação e todo esse tipo. O estatuto social. É um mundo de aparência. Como elas receberam essa formação, essa formatação do passado, elas incorporaram e como elas não despertaram, ainda não se deixaram de identificar com esses valores, como há muita gente assim, a sociedade e a cultura estão assim. Porque há muita gente ainda a viver mediante determinados valores decadentes, destrutivos. Portanto, se te identificas com o mundo e com a sociedade tal como eles são hoje em dia, se te identificas com a cultura, com a dimensão política, tens um problema. Um problema sério. Ainda és um robô. Ainda vives com base na imitação. Ainda estás sempre a imitar o que os outros fazem, sempre a seguir o que os outros fazem. Não colocas nada em causa, não pensas profundamente. Agora, se tu começas a deixar de te identificar com esses valores que são um espetáculo deprimente, se começas a sentir-te desenquadrado, a virar para aquele existencialismo, o que é isto? O que é isto da existência? O que é que eu ando aqui a fazer? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? O que é que eu sou? O que é que eu sou no meio disto tudo? Que sociedade é esta? Que mundo é este? Tanta maldade, tanto não sei o quê. Se tu começas a entrar nesse caminho, isso é um bom sinal. É estranho, mas é um bom sinal. É difícil e desconfortável, mas é um bom sinal. Pode ser a oportunidade de ouro de uma pessoa finalmente olhar para dentro. De uma pessoa finalmente se colocar em causa. Porque a pessoa já começou a colocar em causa. A pessoa já começou a ter aquela semente do despertar, do acordar. Uma pessoa começa a... O que é isto? É interessante que uma pessoa, em vez de ver um problema no facto de se enquadrar socialmente e culturalmente, no facto de não se identificar socialmente e culturalmente, em vez de ver um problema, vê-se uma oportunidade. A oportunidade de finalmente olhar para dentro. São essas as pessoas que vão dar ouvido àquilo que eu digo e àquilo que os outros espiritualistas dizem. São essas pessoas que começam a não se identificar com o mundo, com a sociedade tal como eles são. O resto são robôs, eles vão continuar na robótica. Até eles finalmente, por eles mesmos, despertarem e perceberem que isso é um espetáculo deprimente, aquilo que a sociedade e a cultura muitas vezes têm. Neste momento, tal como são. Não só se valoriza a competição, não se olha para o próximo, não se está sempre a julgar, não se vive nem se deixa viver. A única coisa que interessa é construir um império, ter muito dinheiro, para resolver o problema da falta de autoestima. Não tem nada a ver com isso. Ninguém olha para dentro. Como a pessoa não tem dentro, vai buscar fora. Mas não vai resolver nada, vai só para compensar. Portanto, aleluia! Tu já não te identificas com o mundo, com a sociedade e com a cultura tal como estão. Aleluia! Finalmente, eu fico contente por ti. Eu fico contente por vocês. O resto são robôs. O resto são robôs. O resto são imitações. São macaquinhos de imitação. Que ainda estão neste estado. Não é para nós julgarmos quem está assim. Mas é para compreendermos que essas pessoas não nos vão compreender. Essas pessoas vão julgar quem começa a despertar, quem começa a colocar dúvidas e questões. Essas pessoas vão julgar. Elas não têm conhecimentos até. Elas não procuram também conhecimentos para compreender a nova linguagem. A linguagem de quem já não se identifica com o mundo. Quem já não se identifica com a cultura e com a sociedade tal como elas estão. E não tem de se identificar. É suposto não se identificar. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a esta sociedade e a esta cultura, verdadeiramente. Nós estamos aqui, só. E convém que comecemos a olhar para dentro. E perceber o que é que verdadeiramente importa.
Por exemplo, a sociedade e a cultura tal como elas estão, e isto é um aspecto muito importante, usam os animais como se eles não tivessem dignidade. Tu identificas-te com isso? Tu enquadras-te nisso? Porque se tu te enquadras e te identificas, estás doente, tu és um robô. Tu és um macaco de imitação. E porque escolhes isso? Porque cada pessoa que começa a acordar e começa a despertar a alma dentro de si, a pessoa começa a sentir as coisas, a pessoa começa a ter consciência das coisas, as pessoas deixam-se identificar com esses valores. E quando eu falo nos maus tratos que as pessoas têm relativamente aos animais, há retira-se uma dignidade ontológica aos animais profunda. As pessoas também fazem isso umas às outras. As pessoas ainda aceitam viver vidas de escravo. As pessoas aceitam viver vidas de escravo. E tu identificas-te com isso? E tu enquadras-te nisso? Nos valores da competição, onde está tudo sempre a competir, que interessa é ter mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais afirmação. Não se olha para o próximo com dignidade. Se tu te identificas com isso, estás doente. Se tu deixas-te de identificar com esses valores doentes, de uma sociedade podre, de uma cultura podre, onde a alma já morreu há muito tempo, se tu deixas-te de identificar com isso, fantástico, estás no bom caminho. Agora é começar a olhar para dentro e trabalhar no interior e começar a meditar. Quando o robô começa a acordar, ele começa a deixar de ser robô, começa a deixar de querer ser robô, começa a questionar a robótica que recebe, a formatação da cultura, o lixo cultural que a pessoa recebe e que nós começamos a incorporar desde que somos pequenininhos. Os valores da competição, os valores do jogo, uma pessoa não brinca, uma pessoa compete, uma pessoa está sempre incorporada. Os pais, da cultura, da sociedade, das instituições de ensino. Não se forma as pessoas para se amarem umas às outras, forma-se as pessoas para o mercado, como as pessoas com alma morta, para competir, para ganhar mais, cada vez mais, para ter poder. Nós estamos sempre a receber lixo cultural, desde que nascemos. E quando nós incorporamos esse lixo cultural, nós começamos a imitar esse lixo cultural e não colocamos em causa, nós somos uns robôs, nós somos macacos de imitação. Nós entramos na corrente do espetáculo deprimente e autodestrutivo. E quando finalmente uma pessoa decide colocar em causa, quando um livre pensador começa a questionar essas coisas, é rotulado maluco, é o rebelde, é uma falha no sistema, é a ovelha negra. Mas não, é um abençoado, é um acordado, é um despertar. É aquele que despertou, aquele que começa a acordar e começa a colocar em causa as coisas. É um livre pensador. É uma pessoa que já tem mais curiosidade, independência e liberdade intelectuais. E esse nós temos de valorizar. Nós temos de aprender a dar ouvidos aos rebeldes, às ovelhas negras, entre aspas. Aos mosquitos, aos moscardos socráticos, que colocam em causa profundamente a cultura e a sociedade. Nós temos de aprender a dar ouvidos a esses. E não apenas aos eruditos, que sabem tudo. Sabem tudo acerca daquilo que já foi dito, mas não trazem nada de novo para o mundo. Estão enquadrados na robótica que é a sociedade. Portanto, tenham cuidado com os eruditos. Aqueles que sabem muito. Têm muito cultura histórica. Mas não são rebeldes, não trazem nada de novo, não colocam nada em causa. Falam aquilo que os outros já falaram só. Em busca de reconhecimento. Porque o reconhecimento é a coisa mais fácil. O mais fácil para o reconhecimento é falar aquilo que os outros já disseram. É dizer aquilo que é mais fácil de compreender. Colocar em causa a robótica que as pessoas vivem, cultural e social. Colocar em causa o lixo cultural e social que as pessoas recebem desde pequenas e que as leva a andarem sempre a competir umas com as outras e a destruírem-se umas às outras. Isso não, que é o rebelde, maluco, que coloca em causa as coisas. Mas esse é o abençoado. Esse é o iluminado. O iluminado é aquele que olha para as trevas e não se identifica com elas, sabiam? E tu és o quê? Tu és uma pessoa que está a começar a acordar, a despertar e que não se identifica com valores da competição e da autodestruição? Ou és mais um robô que vive um macaquinho de imitação? E não é por ser essa a condição da tua alma, é essa a condição que tu escolhes. Foi essa a formatação, esse lixo cultural que tu recebeste e que ainda não aprendeste a colocar em causa. E está na altura de olhares para dentro. Está na altura de te amares a ti mesmo, está na altura de conheceres a ti mesmo e perceberes. Quando uma pessoa se começa a conhecer a si mesma, quando uma pessoa começa a ganhar autoconsciência, a pessoa deixa-se de identificar com esses valores da competição. A pessoa começa a compreender que onde não existe amor numa cultura e numa sociedade, existe a destruição, existe a autodestruição. Existe valores, jogos de poder, jogos de ego. Onde nos usamos uns aos outros e não nos amamos uns aos outros. E o amor é cura. A consciência espiritual é cura. A autoconsciência é cura. Tudo o resto são valores. Valores do ego.
E quem se identifica com os valores do ego, quem se enquadra nos valores do ego, vive com ego. E quem vive com ego nunca poderá ser feliz. Porque não se realiza interiormente. Porque não realiza a sua alma. Porque não realiza a sua sabedoria interior. Porque não consegue ser um mestre de si próprio. É apenas um escravo da cultura e do lixo cultural que recebeu. Um escravo. Tu queres ser um escravo? Ou queres ser um acordado? Agora, pois claro que depois de uma pessoa começar com aquele existencialismo, a colocar as coisas em causa e perceber que é preciso valorizar a liberdade e a responsabilidade interior, e a valorizar as emoções e os dilemas emocionais, é claro que quando uma pessoa começa a sentir isso, é desconfortável. É desconfortável deixar de ser robô. Porque começa a sentir-se diferente. Mas depois desse desconforto e depois dessa dor de começar, em que uma pessoa tem de aceitar que é diferente, em que uma pessoa tem de respeitar a própria diferença, depois disso, começa a vir a felicidade. Uma pessoa começa a vir a autoconsciência. Quando a pessoa começa a descobrir que a alma existe, que a supermatéria existe, que a morte não existe, que nós somos espíritos, energia, todo esse tipo de coisa, quando a pessoa começa a acordar para isso, deixa de se identificar com esses valores, deste lixo cultural e social que recebemos, uma pessoa começa a ganhar uma felicidade, começa a ganhar uma dimensão interior, começa a descobrir uma dimensão interior que até então não tinha descoberto, porque andava a viver os valores da sociedade, da cultura, do mundo, os valores do ego, os valores da sobrevivência, os valores maquiavélicos, onde não se olha a meios para atingir os fins. Portanto, se te sentes enquadrado, fico mesmo contente por ti. Se não te identificas com a sociedade e com a cultura tal como elas estão neste momento, com a política, fico muito contente por ti. Mas fico mesmo. Está na altura de começares a olhar para dentro. Esta é a altura de começares a acordar. Esta é a altura de começares a colocar tudo e mais alguma coisa em causa. Todos os valores culturais, sociais. Começa a ler a grandes filósofos, começa a ler coisas novas e diferentes, insólitas e inusitadas. Começa a estudar e investigar coisas novas, coisas espirituais. Mas a nova espiritualidade, a espiritualidade da nova era. E não dessa formatação robótica de lixo cultural que se recebeu das religiões. Começa a acordar para a vida. Vamos começar todos a acordar para a vida e a acordar para uma nova dimensão da vida. Porque aquele que se identifica com o lixo cultural que recebeu, aquele que se identifica com o lixo social que recebeu, apenas cheira mal. Não cheira a fresco, não cheira a novo. Não cheira a luz. Aquele que começa a fazer despertar a sua luz interior, a sua sabedoria interior, deixa de se identificar com esse lixo cultural, com esse lixo social. Agora, não vamos ficar revoltados com o lixo cultural e com o lixo social. Vamos perceber que faz parte da vida. Vamos amar todas as pessoas que vivem em formato robótica. Vamos amar todos os outros. Vamos simplesmente não nos identificar com isso e não fazer parte dessa corrente. Fazendo com que se ganhe ainda mais karma. Porque quando uma pessoa entra nesse lixo da competição e começa a fazer mal ao próximo de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, para ter cada vez mais poder, para ganhar cada vez mais dinheiro, mais depressa, o mais rápido possível, nem que se faça mal aos outros, nem que se engane os outros, quando a pessoa começa a entrar nesse... ou já entrou nisso e não sai, a pessoa vai ter consequências. Isso. Vai ter consequências kármicas e não vai gostar delas. Era a liberdade, era em que a pessoa aprenda a ser livre, a fazer uso da própria liberdade, do próprio princípio livre. Aprenda a fazer as suas escolhas, a ganhar consciência das suas escolhas, a transformar as suas escolhas e a responsabilizar-se pelas suas escolhas e a responsabilizar-se pelas consequências. E não apenas viver o lixo cultural, o lixo social. E não apenas imitar o lixo cultural, o lixo social que recebeu. E não apenas ser um robô. Não sabe o que é que anda aqui a fazer. Que é uma máquina para trabalhar para o capital. Sempre a fazer dinheiro, a perder tempo para nada, a estragar a sua saúde, longe da felicidade, da harmonia, do prazer e da paz. Porque o robô nunca tem paz. Ninguém tem paz sendo aquilo que não é. Ninguém, porque esses valores socioculturais que andam aí hoje em dia do ego e da competição são os valores do stress, são os valores da ansiedade, são os valores da depressão, são os valores da destruição, da autodestruição. E tu queres isso para ti? Nós andamos a destruir o mundo, a poluir o mundo completamente. As indústrias, porque interessa o dinheiro, o poder, criar um império. E este capitalismo é um novo imperialismo. E eu nunca tive problemas com o dinheiro. O dinheiro pode ser usado para cenas fantásticas.
O dinheiro é neutro, mas só faz com ele que quiser. A grande questão é o que fazemos para ganhar dinheiro e o que fazemos com o dinheiro que ganhamos. Aí é que está a grande questão. Porque o dinheiro é neutro, mas é fantástico, uma pessoa pode fazer com ele mil e uma coisas fantásticas. Quando eu faço esse discurso do capital, cuidado, tenho uma perspectiva própria acerca disto. Agora, vamos acordar para a vida e vamos perceber que, aleluia, que não nos identificamos com o lixo sociocultural robótico que nós recebemos. Aleluia. Agora está na altura de começarmos a olhar para dentro e começarmos a construir novos valores socioculturais. Novos valores político-socioculturais. Onde a alma não está morta. Onde a alma não morreu. Onde não olhamos uns para os outros como se fôssemos máquinas. Para usar. É profundo aquilo que eu digo, não é? Muitas vezes. É como se fosse um mosquito nas orelhas. De repente uma pessoa vê assim um vídeo e pá, que é isto? O que é que eu ando a fazer da minha vida? E é isso que tem de acontecer. Uma pessoa colocar em causa profundamente tudo o que anda à sua volta. Porque nós às vezes somos meros macaquinhos de imitação. Recebemos a formatação na escola, recebemos a formatação aqui e ali e andamos a imitar sempre. Viver a vida sem saber bem porquê, sem saber o que é que se anda a fazer propriamente. A pessoa nem coloca em causa aquilo que anda a fazer, aquilo que anda a semear, sempre a imitar os outros. Como é uma maioria, não tem problema nenhum. Estou com uma maioria, não é normal, é normal. Ser um espetáculo decadente da competição, de valores autodestrutivos, é normal, é uma maioria. E andamos a usar a nossa inteligência como sem saber, nem sabemos bem o que é que andamos a fazer. De onde é que viemos, o que é que somos, para onde é que vamos, o que é que andamos aqui a fazer, o que é que verdadeiramente importa. Porque vocês vão todos morrer, nós vamos todos morrer, o que é que verdadeiramente importa? Não importará nós estudarmos a espiritualidade e compreendemos se existe mesmo a nossa alma ou não, se existe mesmo o outro lado ou não. O que é que verdadeiramente importa? Andamos a viver uma vida de robô, sem saber bem porquê, miseráveis, tristes, infelizes, escravos, a rastejar pelo chão, doentes, depressivos, que achamos que tudo se resolve com antidepressivos e com ansiolíticos. Porquê é que há tanta gente? Porquê é que as indústrias farmacêuticas ganham tanto dinheiro? Elas estão preocupadas com a felicidade das pessoas. Quem é que verdadeiramente se preocupa com a felicidade das pessoas? Tu preocupas com a tua felicidade? Tu estás feliz? Ninguém é feliz identificando-se com o espetáculo deprimente que é o lixo sociocultural da competição. Ninguém é feliz assim. Ninguém é feliz não tendo autoestima, vivendo sempre os valores extrínsecos, os valores da sociedade. Aniquilando a própria essência, o próprio ser, aniquilando os próprios valores. Ninguém é feliz dependendo emocionalmente dos outros. Muitas vezes dos outros que também vivem nessa robótica. Não sabem o que é que andam aqui a fazer. Vivem um dia a dia. É viver literalmente um dia a dia. Sempre com cocó nas cuecas para pensar algo diferente, para afirmar algo diferente, para ser algo diferente. Nós queremos o quê para a nossa vida? O que é que mais importa na nossa vida? Eu às vezes digo coisas um bocado fortes e intensas. E eu falo assim de forma forte e intensa porque eu sei que se eu mexer com aquilo que as pessoas sentem, eu consigo mexer com aquilo que as pessoas pensam. Porque o que eu quero, o meu trabalho, é fazer acordar o robô. Fazer com que as pessoas percebam de uma vez por todas que as pessoas não são robôs, as pessoas não têm de ser robôs. As pessoas têm de ser felizes, as pessoas têm de ser elas mesmas, as pessoas têm de ser livres. Colocar tudo em causa à sua volta. Colocar os valores que andam a imitar de forma inconsciente. Porque tudo isto acontece de forma inconsciente. Se não fosse de forma inconsciente, não aconteceria. Nós recebemos lixo sociocultural e às vezes dos piores sítios que é das escolas. Ensina-se as matemáticas, as físicas e tudo isso. Muitas vezes usada para construir bombas atómicas e para competir uns com os outros e para destruir uns aos outros e para a guerra. Em vez de usarmos os conhecimentos que não adquirimos nas escolas, do amor,
da compreensão, do respeito, da harmonia, da valorização, da ecologia, da paz. Porquê é que é tão estranho aquilo que eu digo nos meus vídeos, aquilo que outros espiritualistas dizem? É muito estranho porque não se recebeu nas escolas, porque não se recebeu em casa. Porque é uma linguagem muitas vezes estranha, diferente, insólita, inusitada, irreverente. Não estamos habituados a lidar com isso. É algo muito novo para a consciência das pessoas, muitas vezes. Não há conhecimento suficiente, não há informação suficiente. E como se uma pessoa não for autodidata e for à procura das coisas, a pessoa não vai encontrar. Porque não recebe nas escolas, não recebe nas instituições de ensino, estão mais preocupados em formar robôs, estão mais preocupados em formar máquinas para a competição. E é de forma inconsciente, porque as pessoas também receberam essa formatação. Isto não serve para nos julgarmos aos outros, isto serve para analisar profundamente, para desconstruir profundamente as coisas. O que eu mais desejo é incentivar a liberdade, incentivar a felicidade. É isso que eu desejo ver nas pessoas. E se eu identifico que é um espetáculo deprimente, o lixo sociocultural que as pessoas recebem, e político, eu vou falar acerca disso. E façam o que quiserem com a informação. Eu lanço a semente. As pessoas fazem o que quiserem com os vídeos que eu faço, com os livros que eu escrevo, com tudo aquilo que tem a ver com o meu trabalho. Que incentiva o despertar interior, espiritual, emocional, intelectual, seja o que for. São vídeos profundos aqueles que eu faço. E é assim que eu sou, profundo. Gosto daquelas máximas filosóficas da radicalidade, de ir à raiz das coisas, da ultimidade de ir às últimas consequências das ideologias, das perspectivas, das escolhas, das crenças. A racionalidade, procurar ser objetivo, procurar critérios de universalidade e necessidade, mas com respeito diante da diferença identitária. Ter aquele espírito científico também. A objetividade, procurar ser objetivo. Mas ao mesmo tempo a subjetividade, respeitar a subjetividade. Respeitar a intersubjetividade. Respeitar a diferença identitária. Mas respeitar também a minha própria diferença. Incentivar as pessoas em termos terapêuticos a aceitarem a própria singularidade. O facto de serem diferentes. E o facto de ser mesmo conveniente serem diferentes desse lixo sociocultural que receberam. Acho que por agora está tudo. Espero que tenham gostado. E espero que tenha sido desconfortável. Espero que acordem e que despertem com o meu trabalho. Com o meu trabalho e com o trabalho dos outros, que há muita gente boa aí a fazer trabalho para o despertar interior, espiritual, seja o que for. Se gostarem dos meus vídeos ou gostarem deste vídeo, subscrevam o canal. Partilhem, por exemplo, se quiserem. A não ser que tenham medo, a não ser que gostem e tenham medo de partilhar as coisas, que têm medo de ser julgados, rejeitados e que tenham cocó nas cuecas. E não é bom viver assim. Não é bom viver assim. Não é bom viver sempre com medo de ser rejeitado e julgado pelos outros. Viver em função do medo. Deixar de fazer aquilo que se acredita, deixar de se dizer aquilo que acredita, deixar de se partilhar aquilo que se acredita. Porque sem medo de ser julgado pelos outros. Por isso é que é preciso ter autoestima. Mas pronto, acho que por agora está tudo. Já deixo a dizer, subscrevam o canal, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.